Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma cidade muito importante para a história do futebol italiano e se você também para quem é brasileiro e tem descendência de italiano e gosta de futebol, essa também é uma cidade aí que provavelmente seus antepassados devem ter passado ao vir para o Brasil. E ela tem dois clubes ali muito conhecidos como o Genoa e a Sampdoria. Então, no começo do século, né, no começo do século XIX, ali, até antes, um pouquinho, Genoa foi o primeiro clube, a ser a primeira potência dentro do futebol italiano, né? Então a gente conhece Milan, Juventus, Inter, mas é interessante a gente saber um pouquinho mais da história do futebol. Então, atualmente o Genoa é o quarto clube com mais campeonatos italianos na história da Itália. Durante os primeiros 26 anos ele dominou o futebol dentro da Itália e seu reinado ali, né, ser ultrapassado pela Juventus demorou aproximadamente uns 54 anos, né? Então essa é a cidade de Gênova, né, uma foto aqui, um panorama, é uma cidade portuária, foi muito importante, né, em séculos passados, que também é onde que nasceu, né, Cristóvão Colombo. Então Gênova foi uma cidade importante, né, em anos passados, né, foi uma potência navegante, né, dos mares. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa cidade e então vamos lá, galera, sem enrolação. Então aqui olhando um pouquinho do mapa, né, como que o futebol chega, né, como que o futebol ele é implementado nas regiões em 1850, 1860, 1870, como que o futebol ele é levado, né, pelos ingleses, né? Os ingleses, para quem não se lembra, era a maior potência, né, do momento, né? Ainda não era os Estados Unidos, era a Inglaterra, e a Inglaterra dominava os mares, né? E ela ia navegando ali nas regiões, né, com seus ou sua marinha ou seus comerciantes fazendo negócio, e ela ia navegando e fazendo parando ali, vivendo, né? A comunidade britânica ia se estabelecendo dessas regiões, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Bilbao, Gênova, Barcelona, são cidades que têm uma forte influência britânica no futebol, né? Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o Atlético de Bilbao e ele tem uma semelhança muito parecida com a cidade de Gênova, né? Então, Gênova por estar localizado no mar do Mediterrâneo, né, os britânicos têm um fácil acesso a ele, né? E aqui também, por volta ali de 1890, 1900, houve muito uma migração italiana para várias partes do mundo, né, inclusive o Brasil. E esse daqui, então, para se você tinha algum parente que algum italiano que morava na região do norte, provavelmente ele veio desse porto, né? Então, é, eu tenho família, né, eu sou descendente italiano, então se você tem algum tipo de parente que morou ali em Turim, Milão, Gênova, na Veneza, né, então provavelmente para ele vir para o Brasil, para outros países, ele vinha até a costa, né, e de lá ele pegava a embarcação e ia para o Brasil, né. Então aqui é só um panorama visual, aqui, geográfico da localização de Gênova. Como que vai funcionar, né, os primórdios do futebol dentro da Itália, né? Há uma grande disputa, né, uma grande rivalidade, assim, vamos dizer, né, sobre as cidades que iniciaram, né, o futebol, né, e essas duas cidades são Gênova e Turim, né. Milan chega depois na parada, né, mas é em Turim que Eduardo Bosio, né, ele é um italiano, filho de um comerciante italiano que morava ali em Turim. Em uma das suas viagens para a Inglaterra, ele vê o futebol, gosta do futebol e traz essa ideia para dentro da cidade de Turim, né? Ele é um dos fundadores ali, ajuda a formar a Internazionale de Torino. Consequentemente, ele é bem parecido, né, paralelo, correndo ali com o Eduardo Bosio. James Spensley, ele é um britânico, né, que ele era um médico e ele vem para a Itália, né, a trabalho, e ele chega por ele, como eu falei, né, os britânicos, como eles se estabeleciam bem próximo, né, das regiões costeiras,
Genoa era uma cidade que já tinha um clube, né? Já tinha um clube de cricket, que era o Genoa, e ele tenta implementar o futebol dentro desse clube, né? E ele consegue, né? Com bastante sucesso. Então ele implementa, né, o futebol dentro de um clube que já existia. E Turim também começa a formar ali outros clubes, né? Na verdade, Turim é a cidade que tem mais clubes no começo, né? Tanto que a primeira edição tem 4 clubes, apenas 4 clubes, né? São 3 de Turim e 1 de Gênova. E alguns anos depois, né? Um amigo do Spensley, né? É o Herbert Klimp, ele se muda para Milão e acaba formando, né? O Milan alguns anos depois, né? Então é uma relação aí, né? Tanto que se a gente for ver os times, né? Os títulos do campeonato italiano, ele é bem focado no norte da Itália, né? Então é porque também ele começou ali, se fortaleceu ali, foi onde que o berço, né, do futebol italiano chegou, graças assim à influência britânica e ao Eduardo Bosio também, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Genoa, né, que ele é o primeiro, tem o feito de ser um dos clubes mais antigos da Itália. Ele foi fundado em 1893 aí como um clube de cricket, né, de atletismo. E aí James Spence chega em 1896 ali aproximadamente e implanta o futebol. Logo na primeira edição, né, que eu falei, Genoa já conquista o primeiro título, com apenas ali, então ele com apenas 4 times disputando, ele é campeão. Em 1899 já começa a subir, já sobe para 5 times, né, disputando, e Genoa consegue essa segunda taça. Em 1900 Milan e Juventus participam dessa edição e Genoa consegue novamente o seu terceiro título, né? Então ali, o começo de Genoa é arrasador, né? Em 1902 ele conquista o seu quarto título, logo em seguida também em 1903 ele conquista seu quinto título. E aí mais uma vez, né? Então ele fez dois tricampeonatos em seguida, né? Em 1904 ele ganhou novamente o campeonato italiano, se estabelecendo aí como a maior força da Itália, né? Então ele era o melhor time, é lógico, era um futebol diferente, né? Existia totalmente diferente, mas para a história, né, do futebol, né, as coisas como que a gente vê hoje o futebol, graças a essas pessoas que encararam, né, esse esporte no começo do século passado para se formar o futebol que é hoje, né? E aí, depois de 1904, o Genoa dá aparece um novo time aí no comando, que é o Pro Vercelli, né? Pro Vercelli é uma cidade ali próxima também de Genoa, de Turim, e o Pro Vercelli começa a conquistar alguns títulos, né? Ele chega a ganhar 6, 7 títulos aí no período aí de 1904 a 1923. E aí, em 1910, aí acontece um outro feito muito importante aí para a cidade de Genoa, né, para o futebol italiano, que é a contratação do William Garbutt. Ele era como técnico, ele era um ex-jogador do futebol inglês, ele tinha jogado no Arsenal, mas ele acaba se aposentando por devido às suas lesões precoces, né? Então acho que com 28, 29 anos ele encerra sua carreira e ele vai a Genoa, Itália, para arrumar trabalho. E ele consegue ser treinador dentro do Genoa, né? Então ele muda completamente ali o futebol italiano e o Genoa de patamar, né? Porque a Inglaterra já tinha alguns anos já de tradição já no esporte, né? De 20, 30 anos já o futebol já tinha sido lançado, e ele implementa ali treinamentos, salário para jogadores, fazer contratação. Né? Então pagava-se para trazer atletas para jogar no Genoa, né? Então ele muda, né, totalmente essa mentalidade do futebol italiano, começando pelo Genoa, né? Então, e o Genoa, então logo em seguida ele consegue novamente ganhar o seu 7º título, em 1915. É curioso que essa edição aqui ela foi interrompida, né, quase no fim do campeonato, devido ao início da Primeira Guerra Mundial. A Lazio é um dos clubes que buscam, né, o reconhecimento desse título também, mas naquele momento ali eram os times do norte que comandavam, né? A Lazio, por mais que ela participava pela região do sul, eles tinham chance de ser campeão, mas a grande força naquele momento era o Genoa e os times do norte, né? E aí em 1923 eles
acontece aí o grande clássico ali do momento, né? Que é o Pré-Vercelli, que é dividido em três ligas, né? Só no norte, né? Então há 36 clubes já participando, né? Dentro desse campeonato, né? Para você ver como que rapidamente o futebol se expandiu dentro da Itália, principalmente no norte. E aí era dividido em 12 times, né? Grupo A, B e C. E classifica-se, né, os três primeiros de cada grupo, e no triangular final ali é uma disputa entre o Genoa e o Prevercelli, né? Mas o Genoa consegue ficar na frente, conquista então seu oitavo título. E para decidir quem era o campeonato italiano, eles jogavam com os clubes do sul e do centro, né? E eles enfiaram aí 6-1 na Lazio e conquistaram o seu oitavo título, né? E logo em seguida, no próximo ano também, eles conquistam seu nono título, em 1924, ganhando do Saviola, do Savoia, no confronto entre a região norte e a região sul, né? E é curioso que assim, hoje a gente vê, não sei se vocês sabem, mas toda vez que um campeão italiano ele ganha uma temporada, né, outra temporada ele joga com o Scudetto, né, com o símbolo da Itália na camisa, né? Então foi nessa edição que o Genoa implanta, né, essa ideia, né, esse orgulho, coloca ali o Scudetto da Itália na camisa e depois isso até hoje, né, acontece, né? Então foi com esse clube que isso começou. Mas aí, né, os anos foram se passando e o Genoa meio que sumiu do mapa, né? Ele não conseguiu mais manter a força, né? Em 1937 ele ganhou sua primeira Copa, a Copa da Itália, vencendo a Roma. Só que depois disso o Genoa despencou, né? Começou a disputar, foi rebaixado, caiu de divisão, entre outras coisas, né? Então o período de glória mesmo, né, do Genoa foi nesses primeiros anos, né, nesses 20, 30 primeiros anos dentro do futebol italiano, e ele se tornou ali a primeira potência. E só para ter uma noção, né, depois daqui para frente ele já chegou a ganhar 6 vezes a Série B e uma vez a Série C, né? Então mostrando que depois desse período o Genoa decaiu e ficou mais lutando para não ser rebaixado do que buscar novas conquistas. Um pouquinho aí sobre alguns atletas, né, famosos aqui, pelo menos pelos brasileiros que já jogaram do Genoa, né? Temos o Branco, né, que já foi campeão na Copa do Mundo pelo Brasil em 94. E o Diego Milito, né, mais conhecido por ter jogado na Inter de Milão, mas ele já jogou no Genoa, também fez boas campanhas, bastantes gols com a camisa do Genoa. Então aqui só mostrando um pouquinho do mapa, né, novamente aqui do mapa da Itália, né, então aqui é a região central, né, que fica a região de Lazio, então tem a Fiorentina, Roma, Lazio, a mais ao sul o Napoli, Cagliari, né, fico até imaginando como que deve ser disputar, qual que é a logística, né, de você disputar um campeonato ali, vivendo dentro de uma ilha, né, talvez eu faça um vídeo sobre isso também. E já o norte ali era a grande força do momento, né? Na verdade sempre foi, né, do futebol italiano, né? Principalmente no começo do século passado. Só para vocês terem a nível de curiosidade, o primeiro título, né, da região ali do centro-sul só veio acontecer em 1942, né? 53 anos depois da primeira edição, né? Então foram aí mais de 50 anos que os times do norte, né, sempre foram campeões italianos, né, sempre a maior força dentro da Itália, né, e isso continua até hoje, né, então talvez tenha um dos impactos aí das maiores forças serem do norte, né, talvez por ter começado o futebol ali e se estabelecido ali primeiro, né. Agora um pouquinho sobre o outro time da cidade, que é a Sampdoria, né? A Sampdoria é um time já com esse clube, né? Com esse nome, ela é bem recente. Ela foi fundada em 1946. Com o quê? Com a fusão de dois clubes, né? A fusão do Sampierdarense de 1899
com o Andrea Doria de 1900, né? Então são dois clubes que já existiam, eles participavam ali dos torneios, dos campeonatos italianos, participavam ali, às vezes até chegou à final de algumas edições, mas nunca tinha sido campeão italiano, né? Nenhum dos dois. Fato interessante que a Inter acaba surgindo de uma exigência ali, uma solicitação que o Andrea Doria tinha feito ali por volta de 1908, 1909, que era como o futebol o italiano estava muito com jogadores britânicos, né? O Andrea Doria solicita, né, que seja barrado os estrangeiros, né? E o Milan nesse processo ali de aceitar ou não aceitar acaba gerando uma desavença entre os seus fundadores, os seus sócios, e aí é fundada a Inter de Milão também, né? Então vocês veem como que essa cidade, né, esses dois clubes aí são importantes para a história do futebol italiano, né? Mas em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, eles acabam chegando em um acordo dos dois clubes, né? O Andrea Doria por ter sido rebaixado e o Sampierdarense por não viver muito bem ali, a parte financeira não está muito bem estavelmente, então eles acabam se unindo e formam a Sampdoria que a gente conhece hoje, né? Já em 1979, né, Paulo Mantovani ele adquire, né, o clube, né, compra o clube e começa a fazer fortes investimentos na Sampdoria, né, levando a Sampdoria já a um cenário mais importante dentro da Itália, inclusive até internacionalmente falando, né? Em 1985 eles ganham sua primeira Copa da Itália contra o Milan. Em 1988 eles ganham contra a Torino, a sua segunda Copa da Itália. E em 1989 eles derrotam o Napoli também na final da Copa da Itália. E aí, em 1990 é o ano de glória, né, da Sampdoria, né? Ela consegue, temporada 89-90, ela consegue ganhar seu primeiro campeonato italiano, né? Eu tenho até um vídeo no canal sobre os últimos campeões inéditos, né? Então, a Sampdoria é o último time que foi campeão pela primeira vez dentro da Itália, né? Com um time ali bem forte, né? Bem competitivo, tanto que, inclusive, no próximo ano eles chegam à final da Champions League, mas é derrotado pelo Barcelona. E em 1992 eles ganham um torneio europeu contra o Anderlecht da Bélgica. E novamente em 1994 eles ganham sua quarta Copa da Itália, né, vencendo o Ancona por 6-1. Então esses são aí os principais títulos da Sampdoria, um pouquinho, né, da cronologia dos fatos, né, da Sampdoria. Lembrando que Toninho Cerezo foi um jogador importante na história da Sampdoria, né, conquistando aquele título, uns títulos importantes na década de 80 e 90, né. Agora falar um pouquinho aí sobre o estádio, né. O estádio ele é compartilhado pelos dois clubes, né. Então aqui é um mapa aqui para vocês, uma imagem que vocês conseguem ver um pouquinho da cidade, né. O estádio ele tem capacidade para 33 mil pessoas e o Brasil já jogou um jogo nele antes de fazer essa reforma em 1934. O Brasil perdeu por 3-1 pela Espanha dentro desse estádio e mais ou menos aqui como que era, não o jogo da Copa, né, mas como que era ali um pouco antes dos anos 70, dos anos 80 o estádio. E em 1990 ele foi refeito para receber uma Copa do Mundo, né, na Itália. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre a situação atual, né, e um pouco do derby desses dois clubes, né. Então, como eu já falei com vocês, o começo desses clubes, né, principalmente do Genoa, eles foram arrasadores, muito importantes, né, mas ao longo dos anos sua gestão foi deixando a desejar, né, e os clubes nunca mais assim conseguiram, né, se manter na elite, assim, de forma a disputar títulos, né. Então, aqui um pouquinho sobre a Sampdoria, né. A Sampdoria detém a maior goleada no clássico, né. Ela venceu por 5-1 em 1948. Em 2002, 2003, ela tem um jogo muito importante ali, né, na Série B, né, do campeonato italiano. Ela
ela ganha os jogos, né, contra o Genoa, né, então ela consegue subir para a Série A e rebaixa o Genoa para a Série C, né, só que aí o Genoa ele acabou não disputando a Série C por causa do caso Catania, né, então ele continua na Série B, mas naquele momento ali a zoação entre as torcidas foi bem legal. E em 2024, 2025 é rebaixado novamente para a Série C, né? Na verdade, aqui a Sampdoria é rebaixada para a Série C, mas ela também não cai, né? Ela não desce devido ali a crise financeira no Brest, né? Então, que é um clube que acabou de ser decretado de falência, né? Não vai nem existir, né? Não sei que aconteça alguma outra coisa, mas para a gente ver, né? Como que a Sampdoria não passa por bons momentos, né? Então, atualmente ela disputa a Série B do campeonato italiano. E já o Genoa, né? Outro caso legal aí também sobre o clássico, ela ganha em 2010, ela ganha os 2 jogos sobre a Sampdoria, né? Ajudando na quantidade de pontos para rebaixar a Sampdoria. E aí, assim, né? De 1946, né? Que é depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, ela praticamente já disputou a Série B ou C umas 40 vezes, né? Então, para ver que o Genoa está mais para quase metade do tempo ela esteve nas competições inferiores, né? Mais baixa. Atualmente ela está na Série A, mas ela é lanterna, né? Da competição. Estou torcendo aí para ela conseguir fazer pontos aí para não ser rebaixado novamente. Agora um pouquinho aí quando une, né, as duas forças da cidade, né, quando os dois clubes se unem em questão de títulos, né, eles já ganharam então 10 campeonatos italianos de 123 disputados, né, então eles têm 8% aí de conquistas, né, dentro da Itália, só ficando atrás da cidade de Turim com 43 e a cidade de Milão com 39, né, então apesar de os clubes estarem passando por maus momentos, ainda ela está à frente de regiões ali mais importantes, como a região da Lazio, né, da Lazio e de Nápoles, né, que entre Roma e Lazio só tem 5 títulos, né, e Nápoles apenas 4. Já na Copa da Itália ela tem 5 títulos, né, os dois clubes de 78 títulos disputados, né, conquistando aí 6% das conquistas. Então, galera, esse era o vídeo do conteúdo de vídeo de hoje, né? Eu estou fazendo uma série aí sobre o futebol italiano, então eu vou começar ali cronologicamente sobre os principais clubes ali que aconteceu, né? O próximo que eu vou fazer é sobre a cidade de Turim, depois a cidade de Milão, aí depois eu pretendo descer mais pro sul, né? Falar sobre a cidade de Roma e a cidade de Nápoles também. Então, galera, se vocês curtem esse tipo de conteúdo aí, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, beleza?